Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Deus abençoe a todos. É sempre um prazer, um carinho tê-los aqui conosco, cultuando a Deus pela manhã nesse devocional, né? Lembrando aos irmãos, lembrando às irmãs, lembrando a todos que esta semana nós já estamos na semana do grande projeto Neemias. Olha aí, ó. Deus é quem nos fará prosperar. Deus nos fará prosperar. Neemias 2:20. Lá no texto bíblico, e nós colocamos essa temática porque Neemias é um livro de reconstrução moral, reconstrução espiritual, e assim nós seguimos. Olha, nós queremos dizer a todos que 13, 14 e 15 é o nosso grande evento lá no local. Nós contamos com a presença de todos aí nas redes sociais. Nós temos a divulgação dos cantores, dos pregadores. E o Projeto Neemias é uma cruzada evangelística, é uma mobilização, todo o campo. Nós estamos aí já no término aí de 50 mil cultos para todo o campo, que foi projetado o evangelismo. Todo o campo está no grande avivamento, pregação na rua, na praça, nos bares, pregando o evangelho e o nome de Jesus sendo exaltado. Vamos lá. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando pra Deus, Senhor. Não desanimes por cedo a cruz maior que a de Deus. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente amando tão lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai ser o amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo em glória, e Deus te consolará. Esquecerás teus pedares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Muito bem, meus irmãos, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Estamos em Êxodo, capítulo 24, estaremos lendo o versículo 3. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre isso, fazendo a leitura dos termos da aliança. É muito importante que o querido irmão, que a querida irmã atente para isso aqui. Moisés, ele tinha a missão de relatar, de sempre pronunciar as palavras dos termos da aliança. Quando você atenta para o verso 3, diz assim: vindo, pois, Moisés e contando ao povo
todas as palavras do Senhor. Todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Aqui nós temos a oralidade. Moisés, ele vinha para o povo e falava, relatava os termos da aliança. Isso é muito importante. E aqui nós podemos analisar que Deus tanto tinha o interesse de que a palavra fosse falada, como também ela fosse escrita. Amanhã eu estarei falando sobre o poder do que está escrito. Nós vamos ver isso aqui. Mas hoje nós estamos falando sobre o poder do que está sendo falado. Moisés, ele vai falar duas coisas que você precisa fazer distinção aqui. Ele vai falar os termos da aliança para o povo de Deus. E quando você atenta para isso, era a missão de Moisés relatar ao povo esses termos da aliança. Nós vamos começar. Quais eram, pastor? O termo da aliança. Vamos começar com Êxodo 19. A palavra do Senhor no verso 7 diz assim, você que tem a Bíblia, 19 e 18. Está escrito assim, ó. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como a fumaça de um forno, e todo o monte tremia. Vocês sabem que foi nesse monte aqui que Deus entregou os 10 mandamentos para Moisés, ok? Nós podemos analisar ainda a palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 3, você que tem a sua Bíblia, você pode ler comigo, Gálatas capítulo 3, verso 17, está assim, aliás, 19, está escrito assim na palavra de Deus. Logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então perceba que aqui nós temos a promessa de Deus, a promessa do Senhor, a qual ela foi dada, a qual ela foi promulgada pelo próprio Deus lá no Monte Sinai. Então note que Deus, ele deu os decálogos, mas ele queria que Moisés sempre estivesse falando, relatando, relembrando aquilo que ele havia dado da sua parte. É por isso que Êxodo 24, leia aí de novo, 24, verso 3, olha como é que diz, é muito importante isso, vamos lá. Vindo, pois, Moisés, e contando a todo o povo todas as suas palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz, e disseram, todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Isso, então, Moisés, ele tinha aqui a missão de sempre, era como se fosse um ato de relembrar. Eu li um autor que diz que mais do que ensinar, agora o necessário é só lembrar, porque todo povo sabe, quem é crente, gente, já conhece a palavra, conhece a verdade, mas parece que tem crente que esquece. É por isso que o líder, o pastor, ele sempre tem que estar relembrando a palavra de Deus. E deixa eu dizer mais uma coisa aqui para os irmãos. Qual é a missão do pastor? Vocês viram que Paulo disse aí? A importância do propósito da lei. A lei nos serviu como aio, como servo, para nos conduzir a Cristo. Ela não veio para nos salvar. A lei não tirava pecado. A lei mostrava o pecado do homem. Era a fé no Cristo que havia de vir que salvava. Então é muito importante isso. Agora, qual é a missão de um pastor? Qual é a missão de um professor de Bíblia? É simplesmente relembrar o povo daquilo que está escrito. Amanhã eu vou falar sobre o poder daquilo que está escrito. Mas o grande problema é que a gente pensa que a mudança do povo vem pela minha força, vem pelo que eu crio. Não, só devemos falar. O que faz o milagre? A palavra. Hebreus 4,12 diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, se eu vou para o púlpito e relembro aquilo que a palavra está dizendo, relembro aquilo que Cristo falou, relembro aquilo que Deus falou, é o suficiente para a fé. Agora,
A questão é se você está pronto para obedecer. Não há mágica nisso aqui. Vamos mudar aqui. Não há mágica nisso aqui. Não há efeito imediato no sentido de você dizer: ah, não, vou ler isso aqui e vai mudar. É preciso colocar em prática. É preciso estar com o coração pronto para obedecer. Veja que Moisés relatou as palavras e eles disseram assim: tudo faremos. Eles não fizeram. O segredo para o sucesso de uma vida espiritual é obedecer a palavra do Senhor. Você vê que o apóstolo São Paulo, ele vai dizer: eu não vos canso de sempre dizer as mesmas coisas. Vamos lá para Colossenses 2, 3. Paulo, lá pelo verso 1, verso 2. Então note que o apóstolo São Paulo, ele sempre repetia a palavra, porque o efeito é a palavra do Senhor. É a mensagem. 3, como é que diz aí? Verso 2. 3, 2. Eu começo pelo primeiro. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Isso. Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Isso, pode ir. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pode ir. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Isso. Mortificai, pois, os vossos... Então é isso. O que nós queremos dizer aqui para o irmão, para a irmã, é que quando você atenta para essa perspectiva aqui, que o apóstolo São Paulo ele está dizendo aqui para nós, é que na verdade, quando você procura viver isso aqui, aliás, é Filipenses 3 primeiro. Quando Paulo diz aí, olha o que diz a palavra. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Olha aí, o que Paulo está dizendo? Eu estou só lembrando vocês que eu não me aborreço, eu não me sinto cansado de escrever as mesmas. Entenda bem, ele estava falando aqui da palavra de Deus, a palavra de Deus que é a mesma. Ou seja, às vezes tem crente que diz: ah, essa mensagem de novo, essa leitura de novo. A questão não é a leitura, a questão é saber se você crê nela. Porque o que vai gerar milagre, o que vai gerar transformação é o poder da palavra. Tem irmão que escuta todo dia: não matarás. Tem irmão que escuta todo dia: não roubarás. Tem irmão que sabe que está escrito lá: não adulterarás. E por que ele adultera? Porque não quer obedecer. Então o defeito não está na palavra. Deu para entender agora? Por que tem marido crente que bate na esposa? Se o próprio Paulo está ensinando lá em Efésios 5, marido, amai as vossas esposas. Maridos, por que os maridos tem deles aí que continuam batendo? Por que tem mulher que continua desobediente? Se a Bíblia diz em Efésios 5, 22, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Por que tem isso? Vocês já observaram? Todo dia nós temos estudo para casais. Todo dia nós temos isso. Todo dia nós temos aquilo. E o povo continua no mesmo erro. O que é isso? Falta de ensino? Às vezes não é nem falta de ensino, às vezes é só falta de compromisso em guardar a palavra de Deus, em obedecer. Paulo estava dizendo: eu não vos canso de dizer as mesmas coisas. Ou seja, o segredo não é trazer novidade. O grande problema é que tem gente que pensa que na vida espiritual ele tem que trazer novidade. Não, é só falar a palavra de Deus. Eu sempre gosto de cantar, tem um hino no inglês que ele diz: eu não vou me cansar de contar a velha história. E qual é a velha história? Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu e ele perdoou os nossos pecados. Essa é a velha história. É a velha história, né? Então pronto, ele diz: eu não vou cansar de dizer a velha história. E essa é a velha história. Agora, a questão não é a palavra, a questão é você. Não há erro na palavra, a palavra continua viva e eficaz. Onde está o erro, pastor? O erro está em quem não quer obedecer. Moisés falhou? Não, Moisés pregou, Moisés ensinou, Moisés relatou. Por que Israel não entrou na terra prometida? Problema de Moisés? Não, problema do povo não querer ouvir a palavra. O que gera milagre em você é a palavra. Então, é muito importante que você compreenda essa realidade. E veja que você precisa fazer distinção. Vamos ler novamente lá.
o capítulo 3, 24, verso 3. Vamos lá. Vindo, pois, Moisés, e contando a todo o povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado antes, faremos. Veja que você tem que fazer a distinção. Você tem todas as palavras, se você analisar isso no hebraico, Kol Divrei Adonai ou Yahvé. Se você analisar todas as palavras do Senhor, não é qualquer palavra, é a palavra do Senhor. E você tem também aí a palavra estatutos, não é isso? Você tem aí mishpat, essa palavra mishpat aí é decisões judiciais. Então você tem os termos da aliança. É muito importante que não era apenas os 10 mandamentos. Tinha os 10 mandamentos, mas tinham toda a aliança, havia uma amplitude. E aí você tem essa expressão aí, mishpat, que é decisão, que está no plural, decisões judiciais, eu estou lendo aqui no singular. E nós podemos analisar que Deus estabeleceu esses termos da aliança. Quais eram os termos da aliança? Nós já citamos aí, mas veja aí Deuteronômio 5, 27. Deuteronômio 5, 27. Chega-te tu e ouve tudo que disser o Senhor, nosso Deus, e o ouviremos e o faremos. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi a voz das palavras deste povo que te disseram. Em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Então pronto, então perceba que Moisés, ele é comissionado, faça essa distinção entre os 10 mandamentos e os estatutos. Você tem aqui todas as palavras do Senhor. Alguns dizem que essa expressão, todas as palavras, tem a sua amplitude, mas ela se voltava para a lei categórica. Já a palavra estatuto, ela estaria ligada à lei casuística, mas havia uma amplitude, não era só os 10 mandamentos. O certo é que eles deveriam ouvir aquilo que Moisés falava. É só ouvir. O segredo é ouvir. É por isso que lá em Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado o que ouve. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir. O segredo está no ouvir. Escute o que eu vou dizer aqui: o segredo não está no pregador que pula, não está no pregador que grita, não está no pregador que corre. Não, o pregador não tem que botar fogo no povo. O segredo está em ouvir. Quer seja o pastor lento, quer seja ele de boa oratória ou péssima oratória, se ele estiver falando a palavra, o segredo está no poder da palavra. É o poder da palavra. É se você crê no que a palavra diz.